Sejam muito bem-vindos, meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez ao canal Personagem Sacerdote Bíblico. Hoje eu tenho algumas palavras para compartilhar com os irmãos, palavras soltas, ao vento, do livro de Doutrina e Convênios, A Pérola de Grande Valor. Algumas frases soltas de alguns capítulos soltos, que eu vou tentar me debruçar, compartilhando com meus irmãos a palavra de Deus com vocês. E que Deus abençoe a todos. Mosias 18:8 até Mosias 18:27, mais ou menos isso. Vou começar por aqui. Um grande número havia se reunido nas paragens de Mormon para ouvir as palavras de Alma. Sim, todos os que acreditavam em suas palavras estavam reunidos para ouvi-lo. E ele ensinou-os e pregou-lhes arrependimento e redenção e fé no Senhor. E aconteceu que ele lhes disse: Eis aqui as águas de Mormon, pois assim eram chamadas, e agora, sendo que desejais entrar no rebanho de Deus e ser chamados seu povo, e sendo que estáis dispostos a carregar os fardos uns dos outros para que fiquem leves. Sim, e estáis dispostos a chorar com os que choram, sim, e consolar os que necessitam de consolo, e servir de testemunhas de Deus em todos os momentos e em todas as coisas e em todos os lugares em que vos encontreis, mesmo até a morte, para que sejais redimidos por Deus e contados com os que da primeira ressurreição, para que tenhais a vida eterna. Agora vos digo que, se for este o desejo de vosso coração, o que vos impede de serdes batizados em nome do Senhor, como um testemunho perante ele, de que haveis feito convênio com ele, de servi-lo e guardar seus mandamentos, para que ele possa derramar seu espírito com mais abundância sobre vós. E quando ouviram estas palavras, bateram palmas de alegria e exclamaram: Este é o desejo de nosso coração. E então aconteceu que Alma tomou a Elã, que era um dos primeiros, entrou na água e clamou, dizendo: Ó Senhor, derrama o teu espírito sobre o teu servo, para que possa fazer este trabalho com santidade de coração. E havendo dito estas palavras, o Espírito do Senhor desceu sobre ele, e ele disse: Elã, tendo autoridade de Deus Todo-Poderoso, eu te batizo, como testemunho de que fizeste convênio de servi-lo, até que estejas morto quanto ao corpo mortal, e que o Espírito do Senhor se derrame sobre ti, e que te conceda a vida eterna, por meio da redenção de Cristo, a quem ele preparou desde a fundação do mundo. E havendo Alma pronunciado estas palavras, ambos, Alma e Elã, foram sepultados na água, e levantaram-se e saíram da água, regozijando-se, estando cheios do Espírito. E outra vez tomou Alma um outro, entrou pela segunda vez na água e batizou-o, como havia feito com o primeiro, só que não sepultou a si mesmo outra vez na água. E deste modo batizou todos os que haviam ido às paragens de Mormon, e era cerca de 204 almas, sim, e foram batizadas nas águas do Mormon, e encheram-se da graça de Deus, e foram chamados Igreja de Deus, ou seja, Igreja de Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, o que eu tentei colocar aqui nesses breves parágrafos do livro de Mosias 18 foi que se você realmente deseja ter a salvação da sua alma, entregar a sua alma a Deus, se você está sentindo esse desejo, essa vontade dentro do seu coração, dentro do seu espírito, dentro da sua alma, de entregar-se, render-se, consagrar-se completamente a Deus, para que você seja salvo
no último momento da sua vida, no derradeiro momento da sua vida, no momento em que a sua alma se desprender do seu corpo, você deseja pertencer a Deus, deseja viver com Deus por toda a eternidade, na glória com Ele, lá na Nova Jerusalém, em Sião, no céu. Se você deseja viver com Deus por toda a eternidade, durante toda a eternidade, na presença dEle, perto dEle, junto dEle, na glória dEle, pode ter certeza que Deus está vendo, ouvindo e sentindo tudo que você está falando, pensando e desejando em termos de união com Ele. E Ele está atendendo o desejo do seu coração. E a resposta para você, que Deus lhe diz neste momento, é que sim. É que Deus aceita e deseja realizar esse julgamento final na sua vida, no momento do seu desencarnar. Bem como agora, a partir desse momento, você já está consagrado a Deus. A partir do momento em que você sente esse desejo no coração de se entregar e se unir completamente a Deus, Deus está vendo, ouvindo e sentindo tudo que está se passando com você. E pode acreditar também que no momento do seu batismo, nas águas, o Espírito Santo de Deus vai passar a fluir dentro de você e na sua vida, vai lhe guiar, vai ser o seu consolador, vai ser a presença viva de Deus em você aqui na terra, enquanto você estiver vivo. E sempre procurareis fazer isto, tal como eu fiz. Agora estou em 3 Nef 18, 3 a 15. E sempre procurareis fazer isto, tal como eu fiz, da mesma forma como eu parti o pão, abençoei-o e dei-o a vós. E será um testemunho ao Pai de que vos lembrais sempre de mim. E se lembrardes sempre de mim, tereis meu Espírito convosco. Ordenou os discípulos que tomassem do vinho e do cálice, bebessem-no e dessem-no também à multidão para bebê-lo. E aconteceu que eles assim procederam, e beberam dele e fartaram-se, e deram à multidão, e eles beberam e fartaram-se. E se vos lembrardes sempre de mim, tereis o meu Espírito convosco. E dou-vos um mandamento, de que façais estas coisas. E fazendo sempre estas coisas, abençoados sois, porque estáis edificados sobre a minha rocha. Mas todos aqueles dentre vós que fizerem mais ou menos do que isto, não estão edificados sobre a minha rocha, mas edificados sobre um alicerce de areia. E quando as chuvas descerem e as inundações chegarem, e os ventos soprarem, baterem contra eles, cairão, e as portas do inferno já estão abertas para recebê-los. Em verdade vos digo que deveis vigiar e orar sempre, para que não sejais tentados pelo diabo e levados cativos por ele. E eis que em verdade vos digo que deveis vigiar e orar sempre, para não cairdes em tentação. Porque Satanás deseja ter-vos para vos peneirar como trigo. Portanto, deveis sempre orar ao Pai em meu nome. E tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, que seja justo, acreditando que recebereis, eis que vos será dado. Orai ao Pai no seio da vossa família, sempre em meu nome, em nome de Jesus Cristo, a fim de que vossas mulheres e vossos filhos sejam abençoados. Meus irmãos e minhas irmãs, o que eu estou querendo dizer com 3 Nef 18, a partir do 6 até o 21. Se você se lembrar sempre de Jesus Cristo, se você se lembrar sempre de Deus, se você estiver sempre em comunhão com Ele, estiver sempre se lembrando dEle, se você estiver sentindo a sua alma, o seu espírito, o seu coração unido com Deus, sempre se lembrando dEle, buscando Ele em todas as coisas, procurando orientação, procurando fazer as coisas conforme a vontade dEle, pode ter certeza que o Espírito Santo de Deus está com você e não vai lhe abandonar. Nunca. Se você está sempre lembrando de Jesus, de Deus, do Espírito Santo, sempre o Espírito Santo estará do seu lado.
Ele já está com você. Essa paz, esse amor, esse carinho, esse aconchego, essa doce consolação do Espírito Santo, isso não é por acaso. Isso aí são frutos do Espírito de Deus que habita dentro de você. Outra coisa, os mandamentos que Deus der para você, faça com perfeição, faça com boa vontade. Não faça mais ou menos. Aquele que faz com desdenha ou com negligência, com má vontade, aquele que não deseja estar com a alma completamente anela a Deus, está afastado. E é muito perigoso para a gente estar afastado de Deus, de Jesus Cristo. E também de fazer o mal, porque aqueles que fazem o mal, aqueles que estão afastados de Deus, podem a qualquer momento desencarnar. E quando desencarnar, como diz aqui, 3ª Nef 18:13, cairão as portas do inferno, e as portas do inferno já estão abertas para recebê-los. Ou seja, essas pessoas vão ser levadas para outro mundo, para outro reino, para outra dimensão, lá no centro da Terra, que a gente sabe que não é nada bom. Outra coisa, o inimigo, ele sempre procura ver os pontos fracos das pessoas. Ele procura tentar as pessoas. Aqui está dizendo em 3ª Nef 18:15, em verdade vos digo que deveis vigiar e orar sempre, para que não sejais tentados pelo diabo e levados cativos por ele. Ou seja, o inimigo, ele tenta. Tentação não é pecado. Agora, a prática do pecado, fazer alguma coisa ilícita, alguma coisa que seja contra a vontade de Deus, isso sim é pecado, praticar. Tentação não é pecado. O inimigo, ele vai tentar a todos, cada um de acordo com a concupiscência do coração dele, né? A concupiscência do coração que há dentro do coração de cada pessoa, que as pessoas não são iguais, as fraquezas dos seres humanos não são iguais. Mas o inimigo estuda e ele procura ver o que pode fazer com que uma pessoa ou outra caia. Só que isso é muito perigoso, porque quando a pessoa cai em tentação, pratica o pecado, o Satanás, ele deseja ter essa pessoa, a legalidade dessa pessoa, né, que ela cometeu o pecado, deseja ter a pessoa na posse dele para peneirar ela como trigo, né, para colocar ela em perigos, em dificuldades, em prejuízos, em situações difíceis de vida, para trabalhar na vida dela, destruindo ela. Outra coisa, portanto, deveis orar sempre ao Pai em meu nome. A gente sempre deve orar a Deus, quando ele for fazer as nossas petições a Ele, em o nome do Senhor Jesus Cristo, que é o nome que tem todo o poder sobre a terra, é o nome sobre todos os nomes, o nome capaz de fazer todas as coisas novas. É o nome que tem todo o poder sobre céu, inferno e terra, né? E tudo quanto você pedir ao Pai, em nome de Jesus, que seja justo, que seja honesto, que seja respeitável, que seja direito, seja correto, seja probo, acreditando que recebereis, eis que vos será dado. Pode ter certeza, tudo que você pede ao Pai, que é honesto, que seja da vontade dele, o Pai concede. O Pai lhe dá. Pode ter certeza que ele vai lhe dar. Esse desejo do seu coração, Deus vai lhe dar. Se for da vontade dele, se for do projeto dele, se você estiver caminhando segundo os projetos de Deus, o que for da vontade dele, tudo que você pedir em oração, Deus vai escutar e vai atender a sua oração. E serão manifestas aos olhos de todo o povo essas obras de Deus. Éter 4:17. Lembrai-vos quando virdes estas coisas, sabereis que é chegada a hora em que elas realmente serão manifestadas. Portanto, quando receberdes este registro, sabereis que a obra do Pai começou sobre toda a face da terra. Arrependei-vos, pois, todos vós, confins da terra, e vinde a mim, e crede no meu evangelho, e sede batizados em meu nome. Porque aquele que crer e for batizado será salvo, mas o que não crer será condenado. E sinais seguirão os que crerem em meu nome, nome de Jesus Cristo. E bem-aventurado é aquele que no último dia for considerado fiel ao meu nome, porque será levantado para habitar no reino preparado para ele, desde a fundação do mundo. E eis que sou eu quem o disse. Amém.
Se você deseja realmente salvar a sua alma, ore a Deus, peça a Deus, se consagre integralmente a Deus, fale isso com Ele e pode ter certeza que Deus vai tomar você como propriedade única e exclusiva dele. E a sua casa, a sua morada, já está preparada para você nos céus. Desde a fundação do mundo. Você já tem um lugar certo, um lugar tranquilo, seguro, cheio de paz, de saúde, de serenidade e tranquilidade, para viver lá no céu. Se você tem um desejo, anelo no seu coração de viver eternamente com Deus, de encontrar sua salvação e ir para o céu no derradeiro momento da sua vida, pode ter certeza. Se consagre a Deus, converse com Deus, abandone toda forma de pecado, se arrependa das coisas erradas que já fez, viva uma vida limpa, honesta, correta diante de Deus, e pode ter certeza que Deus, Ele já atendeu a sua oração, Ele sabe o que está se passando dentro de você, essas suas volições internas, seus sentimentos, e já lhe atendeu. E você já tem um cantinho certo para morar na cidade celestial onde Deus habita e governa. Não tenhais, Doutrina e Convênios 6, 33 até o 37. Não tenhais receios de praticar o bem, meus filhos, pois o que semeardes, isto colhereis. Portanto, se semeardes o bem, colhereis o bem como vossa recompensa. Portanto, não temais, pequeno rebanho, fazei o bem, deixai que a terra e o inferno se unam contra vós. Pois se estiverdes estabelecidos sobre minha rocha, eles não poderão prevalecer. Eis que eu não vos condeno. Segue vossos caminhos, e não pequeis mais. Executai com seriedade a obra que vos ordenei. Buscai-me em cada pensamento. Não duvideis, não temais. Vede as feridas que me perfuraram o lado, e também as marcas dos cravos em minhas mãos e pés. Sede fiéis, guardai meus mandamentos, e herdareis o reino do céu. Amém. Faça o bem, mesmo que você tenha adversários, adversárias, inimigos, inimigas, pessoas que contendam contra você, ou que sejam contra você, ou que não acreditem, ou que venham lhe caluniar, injuriar, difamar. Não dê atenção a isso. Fique sempre agindo de forma correta diante de Deus, diante do seu coração, diante da sua integridade, e tenha certeza que você agindo bem, agindo corretamente, Jesus Cristo, Deus e o Espírito Santo estão do seu lado. E você vai conseguir o prêmio maior dessa vida, que é a salvação da alma, bem como outras coisas aqui por vida também. Na seção 7 de Doutrina e Convênios, nós temos que o Senhor disse-me: João, meu amado, o que desejas? Pois se pedirdes o que desejas, ser-te-á concedido. Sim, ele se propôs a uma obra maior, portanto, torná-lo-ei como um fogo flamejante e um anjo ministrador. Ele ministrará em favor daqueles que serão os herdeiros da salvação e habitam a terra. E a vós três darei este poder e as chaves deste ministério até que eu venha. Em verdade vos digo que ambos recebereis conforme vossos desejos, pois ambos vos regozijais naquilo que desejastes. Ou seja, se você estiver sozinho, mas vivendo em uma união plena com Deus, você vai receber sua recompensa da parte de Deus. Se tiver uma pessoa, duas ou três ou mais, ou quantas forem do seu lado, vivendo santa e corretamente diante de Deus, honestamente, elas também receberão a recompensa de Deus. E peça o que quiser, que vos será feito, vos será dado. As revelações são dadas pelo poder do Espírito Santo. Registros antigos vêm-se pela fé. Em verdade, eu te digo, que tão certamente quanto vive o Senhor, que é o teu Deus e o teu Redentor,
tão certamente receberás conhecimento de todas as coisas que pedirdes, com fé, com um coração honesto, crendo que receberás conhecimento concernente às gravações dos velhos registros, que são antigos, os quais contêm aquelas partes das minhas escrituras, das quais se falou pela manifestação do meu Espírito. Sim, eis que eu te falarei em tua mente e em teu coração pelo Espírito Santo, que virá sobre ti e que habitará em teu coração. Ora, eis que este é o Espírito de revelação. Eis que este é o Espírito pelo qual Moisés conduziu os filhos de Deus, os filhos de Israel, através do Mar Vermelho em terra seca. Meus irmãos e minhas irmãs, tão certamente quanto você tem um sentimento honesto de estar em união com Deus, Deus também tem um desejo de ter uma união, uma aliança com você, estar na sua presença. Deus tem também esse amor grande, um amor incrível, um amor indescritível por você. Você ama a Deus e Deus ama você, meu irmão e minha irmã. E pode ter certeza que aquele mesmo Espírito Santo, que aquele mesmo Espírito de Deus, que abriu o Mar Vermelho com Moisés para o povo hebreu sair do Egito e ir para a terra de Canaã, o mesmo Deus que operou todas aquelas 10 pragas no Egito, que abriu o Mar Vermelho, esse mesmo Espírito de Deus está do seu lado, está dentro de você, vivendo e habitando dentro de você e dentro da sua alma. Aqui, Doutrina e Convênios 58, número 1 até o número 9, não, número 2 até o número 9, mais ou menos. Pois em verdade vos digo, bem-aventurado é o que guarda os meus mandamentos, seja na vida ou na morte. E o que é fiel nas tribulações recebe maior recompensa no reino dos céus. Por agora não podeis, com os olhos naturais, ver o desígnio de vosso Deus com respeito às coisas que virão mais tarde, nem a glória que se seguirá depois de muitas tribulações. Pois após muitas tribulações vêm as bênçãos. Portanto, vem um dia em que sereis coroados de muita glória. Ainda não é chegada a hora, mas está próxima. Lembrai-vos disto, que eu vos digo de antemão, para que o guardeis no coração e recebais o que se seguirá. Eis que em verdade vos digo, que por este motivo vos enviei, para que fosseis obedientes e para que vosso coração estivesse preparado para prestar testemunho das coisas que estão para vir. E também para que tivesseis a honra de estabelecer o alicerce e de testificar quanto à terra na qual Sião de Deus será edificada. A Sião de Deus será edificada. E também para que um banquete de coisas gordas fossem preparado para os pobres. Sim, um banquete de coisas gordas, de vinho puro, bem refinado, para que a terra saiba que a boca dos profetas não falhará. Sim, uma ceia na casa do Senhor. Todas as nações serão convidadas. Meus irmãos e minhas irmãs, o que eu acabei de dizer aqui foi que o seguinte, o servo e a serva de Deus, ele pode passar por muitas provações, mas depois da tribulação, sempre vem a bonança. Depois da humilhação, vem a exaltação. Depois das dificuldades, vem toda a recompensa, toda a restituição de Deus. Na terra e no céu.
embora que quando estamos passando pela provação, a gente não tem ideia do que se seguirá e como as coisas vão se proceder, como as coisas vão se consertar, como as coisas vão se estabelecer, nem como Deus fará. Muitas vezes nós temos sinais, profecias, revelações, mas certeza absoluta e uma visão clara das coisas nunca temos. Só quando estamos passando pelo processo de reconstrução é que a gente pode ter certeza realmente do que Deus está fazendo e qual é o caminho, a senda que Ele está seguindo para direcionar as nossas vidas. Seção 59. Os santos fiéis de Sião serão abençoados. Devem amar e servir ao Senhor e guardar os seus mandamentos. Santificando o dia do Senhor, os santos serão abençoados, material e espiritualmente. Promete-se aos justos paz neste mundo e vida eterna no mundo vindouro. Eis o que diz o Senhor: bem-aventurados são os que subiram a esta terra com os olhos fitos na minha glória, de acordo com os meus mandamentos. Pois ao que recebe, será dado mais abundantemente, sim, poder. Aqui, em Doutrina e Convênios, seção 71, número 6, faz uma remissão à Bíblia do que diz o seguinte: eis que Deus, Ele promete bênçãos a seus filhos. Ele traz profecias, ele traz revelações, e quando a pessoa aceita aquelas profecias, aquelas revelações, aquelas bênçãos que Deus está querendo oferecer a ele, aquelas bênçãos, elas se materializam na vida dele. Já quando a pessoa não acredita, a pessoa rejeita ou até escarnece das palavras dos santos e das santas de Deus aqui na terra, das pessoas que são usadas por Deus aqui na terra para abençoar a vida de outras pessoas pela palavra de Deus, aí a bênção ela se aparta. Ela se aparta dos incrédulos, no caso, né? Ou seja, em lugar da pessoa receber a bênção, ela não recebe. Se ela for incrédula à palavra do Senhor, né? Se ela não crer, se ela não confiar em Deus, se não tiver fé, nem se não tiver fé, se não quiser receber mesmo a palavra de Deus, se rejeitar, né? Porque nos momentos de maior dificuldade é difícil ter fé também. Às vezes a fé esmorece, às vezes o coração enfraquece, às vezes o coração se entristece, às vezes o coração se quebra, porque a vida quebra. O único que não quebra, o único forte, o único todo-poderoso é Deus. Deus, Jesus, Espírito Santo, eles são invencíveis. Mas nós, seres humanos, somos o quê? Somos obra puramente da graça e da misericórdia deles. Sem eles nós não somos absolutamente nada aqui na terra. Nós precisamos de Deus para tudo, até para respirar. Doutrina e Convênios 121, número 37 a 40. Mas quando nos propomos a encobrir nossos pecados ou satisfazer nosso orgulho, nossa vã ambição ou exercer controle ou domínio ou coação
sobre a alma dos filhos dos homens, em qualquer grau de iniquidade, eis que os céus se afastam. O Espírito do Senhor se magoa, e quando se afasta, amém, para o sacerdócio ou a autoridade desse homem. Eis que antes de o perceber abandonado a si mesmo, para recalcitrar contra os aguilhões, perseguir os santos e lutar contra Deus. Aprendemos por tristes experiências que a natureza e índole de quase todos os homens, tão logo suponham ter adquirido um pouco de autoridade, começar a exercer imediatamente o domínio injusto sobre outro homem, ou outros homens. Portanto, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Aqui está falando uma referência à Bíblia, que diz o seguinte: não é todo mundo que é assim, mas tem muitas pessoas que, à medida que elas vão adquirindo uma situação material benigna, uma situação material favorável, melhor do que outras pessoas, sobe um pouco no seu status social, né? Tem um pouco mais de condição financeira do que as pessoas à sua volta, algumas pessoas têm uma tendência a querer dominar, a exercer autoridade, controle, domínio sobre outras pessoas, sobre outros seres humanos. Bem, e até às vezes até agir de forma iníqua, né? De forma injusta. Se o próprio Deus, ele deu livre-arbítrio a todos os seres humanos, a partir do momento em que eles nascem, se o próprio Deus, ele não usa de coação com ninguém, pelo contrário, essa terra é um celeiro, onde vai ser ceifado o trigo e o joio. O trigo vai tomar um destino e o joio vai tomar outro. Depois do momento da ceifa, né? Mas enquanto estiverem vivos aqui na terra, Deus dá livre-arbítrio para cada ser humano seguir a sua natureza. Então, o que está dizendo nesse trecho aqui, Doutrina e Convênios, de 121, 37 a 40, é que quando a pessoa passa a querer exercer domínio, autoridade, e tratar mal outras pessoas só porque tem uma condição material de vida melhor do que outro, o Espírito Santo de Deus se afasta dela e deixa ela à sua própria sorte, aos seus próprios juízos, à sua própria ilusão de autoridade e de poder, e de como se estivesse realmente tendo juízo. Na verdade, né, muitas vezes o discernimento vai embora, né? O orgulho, a vaidade, a prepotência, todos esses sentimentos de autoridade, de poder, eles afastam a gente de Deus, né? Porque afasta a gente da humildade, da mansidão, da boa vontade, da caridade, né? É isso que está dizendo aqui, né?